Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um daqueles mistérios da pele que pode deixar pais e mães de cabelo em pé, mas que na verdade tem uma explicação fascinante. Vamos falar sobre o líquen estriado. E, para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que define tudo. Imagina só, uma irritação na pele que não se espalha de qualquer jeito, mas que segue um caminho retinho, quase como se alguém tivesse pego uma régua e desenhado ali. Que raios poderia causar uma coisa dessas? Para entender isso, nada melhor do que começar com um caso real. Um caso que ilustra perfeitamente o quebra-cabeça que é essa condição. Pensem num garotinho de 6 anos, super saudável. De repente, começam a aparecer umas bolinhas avermelhadas no corpo dele. Mas o detalhe mais curioso não é nem o que aparece, mas como aparece. Elas vão se alinhando, sabe? Formando uma trilha bem definida que começa no braço direito, cruza o peito e desce pelas costas. E o mais intrigante, tudo de um lado só do corpo. Essa apresentação assim linear e unilateral já é a nossa primeira grande pista. A partir de um caso como esse, a gente chega ao diagnóstico. Então, vamos finalmente dar nome aos bois e entender o que é essa condição tão particular. O nome da condição é líquen estriado. Mas olha, mais importante que o nome, que pode até assustar um pouco, são duas palavras-chave que estão aí na tela: benigna e autolimitada. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não é nada perigoso e que bom, que o corpo resolve sozinho com o tempo. É aquela informação que já traz um alívio imediato, né? E por que esse padrão listrado? O próprio nome striatus já entrega o jogo. Acontece que a erupção segue umas linhas invisíveis que todos nós temos na pele, as chamadas linhas de Blasco. Elas são como um mapa da migração das nossas células lá no desenvolvimento embrionário. O líquen estriado basicamente acende uma luz e revela um pedacinho desse mapa secreto. É fascinante, não é? Certo, mas então, quem geralmente tem essa condição e qual é a aparência exata dela? Vamos detalhar agora os sinais para não deixar nenhuma dúvida. Primeiro de tudo, a idade. Apesar de poder acontecer em adultos, é bem mais comum em crianças. Geralmente dá as caras ali entre os 5 e os 15 anos. E parece que tem uma preferência por gênero também. As estatísticas mostram que a condição é de 2 a 3 vezes mais frequente em meninas do que em meninos. Agora vamos dar um zoom nas características da erupção em si. Basicamente, são pontinhos pequenos que podem se juntar e formar uma faixa. A cor pode variar bastante, de rosa a avermelhado ou até da cor da pele. A textura às vezes é meio áspera, mas o ponto crucial que a gente já falou é ser de um lado só. E a sensação? Na maioria das vezes a pessoa nem sente nada, no máximo uma coceirinha leve. A pergunta de $1 milhão é sempre: mas por que isso acontece? Vamos agora investigar as causas. Ou melhor, o que a ciência já sabe sobre elas. E aqui vem a resposta mais honesta que a gente tem até agora. A causa exata ainda é um mistério. Não existe um único fator que a gente possa apontar e dizer a culpa é sua. Mas, apesar de não sabermos a causa exata, existem algumas pistas e associações. Condições atópicas, como o eczema que o menino do nosso caso tinha, parecem ter uma conexão. Fatores do ambiente, alguma infecção viral, vacinas recentes e até o estresse. Tudo isso entra na lista de possíveis gatilhos que podem acordar essa reação na pele. Ok, agora vamos para a parte mais importante. O que acontece depois do diagnóstico? Essa sessão é sobre o caminho da recuperação e principalmente sobre trazer um pouco de tranquilidade. Para começar, uma ótima notícia sobre o diagnóstico. Quase sempre o médico consegue identificar só de olhar, porque a aparência é muito, muito característica. Isso significa que, na grande maioria dos casos, não precisa de nenhum exame invasivo como uma biópsia, por exemplo. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho a jornada da condição. Tem um começo súbito, a erupção se forma e se estabiliza por um tempo e depois ela simplesmente começa a sumir por conta própria. O mais importante é entender que ela tem um fim. O quadro todo tende a se resolver, em média, dentro de 9 meses a 1 ano. Então, como é que se lida com o líquen estriado? Olha, na maioria das vezes, o tratamento é observar. É isso mesmo. Como a gente sabe que vai sumir, a abordagem mais comum é esperar e vigiar. Às vezes, o médico pode indicar um creme com corticoide para tentar acelerar um pouco as coisas, mas o trabalho pesado quem faz é o próprio corpo. Depois que sara, pode ser que fiquem umas manchinhas temporárias na pele, que também costumam desaparecer com o tempo. Se tiver uma coisa para guardar de toda essa nossa análise, é esta.
O líquen estriado não é perigoso e vai embora sozinho. Ter essa informação muda tudo. Transforma aquela ansiedade e preocupação em uma atitude de paciência e observação, que é exatamente o que a situação pede. E para fechar, fica aqui uma provocação. O líquen estriado nos mostra que existem padrões quase mapas, escondidos na nossa própria pele. Isso nos faz pensar. Que outros segredos, que outras histórias o nosso corpo está guardando em silêncio, só esperando a hora certa para se revelar, hein?